paz e bem para você. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro. Vamos que vamos junto da palavra de Deus, que vai nos ensinando, nos catequizando, nos ensinando a ser cada vez mais de Deus. O evangelho de hoje, capítulo 1 do evangelista São Marcos, versículo de 40 a 45, é aquela passagem que nós conhecemos, onde Jesus vai curar um leproso. E o texto vai dizer que um leproso chegou perto de Jesus e ajoelhou e fez um pedido. Aqui, em primeiro lugar, o leproso, naquele contexto de Jesus, não é apenas alguém que tem uma doença de pele, mas é alguém que traz dentro de si uma doença espiritual. Então, naquele contexto, o leproso ele carrega duas chagas. A primeira é a dimensão física. Todo mundo olha, faz repulsa, corre, porque não quer ficar perto, porque também não quer ficar contaminado. E a outra chaga é exatamente a espiritual. É alguém que diz publicamente que alguma coisa está errada, alguma coisa está fora da ordem na sua relação com Deus. Então é essa pessoa, é esse ser humano que, olhando para Jesus, vai até ele, se ajoelha e faz um pedido. E aqui já tem para nós um ensinamento para hoje. Será que diante das nossas lepras, das nossas dores, das nossas chagas, de todas as naturezas que você possa imaginar, será que nós temos coragem de nos ajoelharmos diante de Jesus e com humildade, como um ato de fé, pedir a Ele a graça necessária e esperar que essa graça venha? Isso é importante lembrar porque este homem ele pede a Jesus e faz, esse pedido vai ser o seguinte: olha, se queres, tens o poder de me curar. É como se ele falasse assim: olha, Senhor, se o Senhor quiser, né, se quiser, se estiver de bom humor, né, se estiver de boa vontade, mais ou menos assim, o Senhor tem poder para me curar, né? Só pode. E aí Jesus diz: olha, eu quero que você fique curado. E aí Jesus cura aquele homem. Mas veja, mas a partir de um ato de fé, por assim dizer, a partir de uma confiança, de ir até Jesus e confiar. Infelizmente, aqui tem para nós uma outra lição, que às vezes a gente pede muito, só que não espera, né? E aí que está o problema. Eu peço e não espero, porque se eu peço e tem que ser de imediato, Deus então, ele não é o meu Senhor e meu Deus, ele é o meu empregado. Então é pedir e esperar. Este homem pediu e a graça aconteceu para a sua vida. E aí Jesus olha para aquele ser humano cheio de compaixão e estendeu a mão e tocou nele, ele ficou curado. Ponto, é assim que está narrado o texto para nós. E aí é interessante que o texto diz que no mesmo instante o homem ficou curado e a lepra desapareceu. Ou seja, aqui nós temos o encontro da miséria humana com a misericórdia de Deus. Nós temos o encontro da doença e daquele que é o Senhor dos senhores, da cura das curas. Temos o encontro, né, daquele que quer nos salvar com aquele que está perdido. E aqui é o verbo, né, desapareceu. Desaparecer, sumiu, virou fumaça, escafedeu-se, porque diante de Jesus, toda graça que ele nos dá é graça sobre graça, não é um pouquinho de graça. Por isso, este homem fica curado de dentro para fora, curado de verdade. Então, nesse dia também fica para nós essa pergunta, essa lição, se nós estamos dispostos a confiar em Jesus de tal forma que nós vamos lançar em suas mãos as nossas súplicas e vamos aguardar. E aí é interessante que o contexto do Evangelho continua falando que Jesus falou com este homem com firmeza, dando uma ordem: olha, não conte isso para ninguém. E por que diz com firmeza? É porque Jesus ele fala não sugerindo, Jesus fala dando uma ordem mesmo: olha, não conte isso para ninguém, né? E aí a gente se pergunta, né, por que Jesus não quer que todo mundo fique sabendo disso? Mas antes ele pede para o homem fazer aquilo que a lei pedia: vai lá apresentar-se aos sacerdotes, faz o que tem que ser feito, ofereça o que tem de ser oferecido, etc. É porque Jesus não quer ser confundido com um guru, com um mago, não quer ser confundido com um curandeiro, com um feiticeiro, com um charlatão. Não, Jesus ele precisa que aquela que recebe a sua graça, a sua cura, entenda que ele, ou seja, o curado, ele é um sinal para os demais. É um chamado para dizer: olha, olha para mim, eu confio em Deus, eu espero em Deus e Ele vem em meu auxílio.
Mas só que o problema nosso, e aqui tem uma outra questão que precisamos nos questionarmos, é se nós temos a coragem e a disposição de esperar o tempo de Deus. É claro que você vai dizer, mas é muito difícil esperar o tempo de Deus, porque a gente nunca sabe quando é. É claro que isso é verdade, nós não sabemos quando é, mas a partir da fé que professamos e da confiança em quem Ele é e quem somos, nós nos lançamos nessa confiança inabalável. Por isso, é preciso olhar para Jesus como Deus e não como um curandeiro. Nós temos que ir atrás de Jesus, seguir Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, nosso Salvador. Não é porque Ele vai resolver nossos pepinos do dia a dia. Não é porque Ele vai resolver meu problema financeiro, de saúde, de relacionamento, de família, de trabalho. Não, eu vou atrás de Jesus porque Ele é Deus. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. Então, independentemente de tudo dar certo, tudo dar errado, eu caminho com Ele. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, nós estaremos juntos, porque Ele é Deus. E aí os menos crentes ou os mais sarcásticos vão dizer, ué, mas se Ele é Deus, Ele tem que resolver. Mas Deus não tem que resolver. O grande problema que nos impedia de estar na alegria verdadeira e na vida verdadeira com Deus já foi resolvido. Ou seja, Ele nasceu e nos resgatou para Ele. Eis que faço nova todas as coisas no meu sangue e na minha carne. Então eu compreendo isso e percebo que a vida preparada para mim é muito mais do que essa vida transitória que dura 60, 70, 100 anos para alguns. Mas é a vida eterna. Esse prêmio, essa graça, esse presente, era este o grande problema. Se antes não tínhamos acesso ao céu, o Filho de Deus, encarnado, nos dá acesso ao céu e nos concede a graça de chamar o seu Pai de Pai. No Filho único de Deus, todos nós, por meio do batismo, nos tornamos filhos adotivos e herdeiros do céu. Que Ele nos ajude a compreender isso e que nós saibamos oferecer as nossas alegrias e as nossas dores, nossas lepras e febres e tantas outras coisas mais, oferecer e esperar numa confiança sobrenatural, numa esperança sobrenatural que Deus é por nós. Que Deus te abençoe e te guarde nesse novo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.